As ofertas e promoções dos serviços ou produtos de telecom existem há muito tempo, mas especificamente uma oferta é algo que você vai receber, no caso, comprar por um determinado valor e você vai ter um benefício. Então, a oferta normalmente é você ver a questão de preço ou algo a mais que você vai ganhar. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, que é onde protege para a gente comprar alguma coisa, ele diz que oferta e promoção ou promoção, toda informação ou publicidade, ou seja, forma de comunicação de quem está vendendo, veiculada com relação a produtos e serviços oferecidos pela prestadora, ou seja, pelo prestador de serviço. Nesse contexto, toda a oferta, ou seja, tudo que ele quer vender, é considerado uma oferta. E na prática, o objetivo de qualquer prestador de serviço é vender algo, seja um serviço, seja um produto. Por exemplo, nas operadoras de telefonia, você tem o serviço de voz, serviços de dados e também venda de equipamentos, de aparelhos ou locação, comodato. Tem diversas maneiras das prestadoras de serviços de telecomunicações ganharem valor financeiro, seja prestador de telefonia móvel, telefonia fixa ou banda larga. Em todos esses serviços, você tem que ficar ciente de como é essa oferta, como é que ela deve acontecer e quais são os parâmetros de como você deve receber essa informação e ficar protegido. Nesse vídeo, eu vou te passar essas informações sobre ofertas e promoções, como eu divido o serviço de telecom, o que é uma oferta, que eu acabei de te informar, mas eu vou entrar mais dentro disso, mais detalhado, como é estruturado um plano de serviço, como eu gerencio e separo os planos, tipo de planos, formas de pagamento, divulgação das ofertas, quem pode contratar serviços, alteração ou extinção de ofertas, comparação dentro da mesma prestadora, contatos com o objetivo de te dar a oferta, ou seja, essas comunicações, seja e-mail, telefone ou algo do tipo que você recebe sempre querendo te vender algo. E o que é que essas prestadoras têm de obrigação de passar para a Anatel e as reclamações que são possíveis nesse âmbito de ofertas e promoções. Antes disso, ou seja, antes de continuar, se você tem alguma dúvida sobre o conteúdo que eu vou passar aqui ou sobre ofertas e promoções, você pode me mandar sua mensagem. Esse vídeo está sendo publicado no YouTube, então você pode escrever aí, contar alguma situação que eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. Ou se o que eu acabei de passar para você foi interessante, você conseguiu utilizar, me avisa também que é bom saber, né? Sempre é bom ter novas informações. E saber que a gente ajudou alguém. Na parte de ofertas e serviços, essas ofertas são para algum tipo de serviço ou produto vendido pelas prestadoras. E como é que eu divido os serviços que existem? Em 3, telefonia móvel, telefonia fixa e banda larga. Telefonia móvel é a utilização do celular, tanto para voz, para você falar com alguém ou receber ligações, ou para dados, para você acessar a internet ou fazer qualquer navegação de aplicativos ou algo do tipo. Telefonia móvel, você tem normalmente esses dois tipos de âmbito, ou seja, de cenários. Na telefonia fixa é a parte de voz, não tem nada diferente disso. Só que na telefonia fixa você tem um serviço de um telefone normal, que aí você tem apenas um número para receber, e quando você tem mais números, a gente chama de um sistema de PABX. Esse PABX ele pode fazer com que você tenha vários ramais ou não, mas é o número principal que você recebe ligações e você pode dividir esse número para a empresa ou cada funcionário da empresa, por exemplo, tem um telefone lá específico, que é considerado um ramal. Então, telefonia fixa tem esses dois cenários, vamos dizer assim, principais. E banda larga nada mais é do que internet. A internet ela pode ser uma internet normal, que a gente considera hoje, que é a DSL, que cabeamento chega até a sua empresa e você consegue utilizar alguns megas, ou um link dedicado, que é aquele que vai para a sua empresa. Você pode ter um IP fixo que só você utiliza, ou não. Tem vários cenários nessa parte de internet. Porém, o que é importante você entender? Todas as ofertas elas devem ser para um tipo de serviço ou pode ser uma oferta conjunta mesclando esses serviços de forma combinada. Depois dessa parte de quais são os serviços, você direciona a oferta. Ela é, vamos assim, direcionada para um plano de serviço.
Então, na telefonia móvel, você tem um plano de serviço individual para algum serviço ou você tem um conjunto de serviços. Lembrando que oferta em conjunto é telefonia móvel com telefonia fixa, ou telefonia fixa com banda larga, ou banda larga com telefonia móvel. Qualquer junção entre elas, você tem uma combinação dos valores que é considerada uma oferta conjunta ou combo. E apenas um desses três, por exemplo, é considerado uma oferta individual. Mesmo que você tenha planos diferentes, mas você tem apenas uma oferta e você, dependendo da contratação, tem um conjunto, vamos assim, dos serviços. Lembrando que qualquer oferta, qualquer publicidade feita para você contratar algo, existem as resoluções da Anatel, mas especificamente a resolução 632, que ela diz que a prestadora ela tem que te dar o serviço com qualidade. Então você deve utilizar aquilo que você contratou, a oferta que você aceitou, de maneira contínua. Lógico que a gente sabe que existem falhas de cobertura, falhas de sistemas e que você pode ter algum momento que você não consiga utilizar o serviço. Mas no normal, você deve utilizar ele muito mais do que não utilizar. Então fique ciente disso, que é seu direito de utilizar o que você adquiriu, contratou, nas condições financeiras e tudo mais. Esse plano de serviço, que é o que você contratou na oferta ou vai contratar, ele precisa ser estruturado. Na parte prática, antes de você contratar um plano de serviço, esse plano ele tem que ser criado, ele tem que ser desenvolvido pela prestadora. Nada mais é do que um documento colocando todos os pontos, ou seja, descrevendo o que é que você vai ter naquela oferta. Então, aquela oferta vinculada ao plano de serviço, ele deve ter, tá? O documento. As características, utilização e facilidades envolvidas naquele plano de serviço, valores e preços sobre as tarifas e o conjunto do contrato, ou seja, você precisa ter todas as informações financeiras, as regras e critérios de aplicação daquela oferta e daquele plano de serviço, a vigência do contrato e das ofertas. Por exemplo, você tem um plano de serviço que ele tem um período de 12 meses. Você pode ter um outro plano de serviço que o período é de 24 meses. Ou um terceiro plano de serviço que não tem um período de carência. Ou seja, você pode contratar a qualquer momento e daqui a algum tempo você cancelar e não tem obrigatoriedade de tempo. Então isso tem que estar estruturado no plano de serviço de quais são as opções de contrato. Além disso, você tem que ficar ciente, lógico, de todos os pontos nesse documento. Quando você vai contratar, nem sempre você recebe todas as informações. Então, o gestor de telecom ele tem que ficar preocupado em receber todos os documentos antes ou durante a contratação. Se você já contratou, você pode pedir os documentos do seu contrato e ter essa informação do plano de serviço, a estrutura de como ele foi montado e o que é que você deve utilizar ou pode utilizar. Se for utilizar além, deve ter o valor do que você precisa. Lembrando, esse fluxo de estruturas de plano, eu como faço essa gestão de telecom também em algumas empresas, depois de um tempo fazendo isso em vários contratos, eu consegui criar um processo, que é uma metodologia. A metodologia que eu utilizo, que é a Reduza Custos Todo Mês. E você tem como pegar essa informação de maneira mais fácil. Na metodologia tem o pilar negociação e o pilar gestão. Nesse fluxo onde eu analiso o plano, vamos assim, de serviço, toda a contratação, no pilar de negociação. Lá eu costumo, independente do tipo de serviço, diferenciar ele por planos de voz e planos de dados, porque fica mais fácil você fazer a composição, visto que se é internet fixa, lógico que você sabe que a banda larga vai ser só a internet, porém, você pode ter um serviço lá de voz por IP, que é o VoIP, para você se comunicar de alguma maneira com a empresa ou fora da empresa. Isso é variado para cada organização, pode ter. Caso não tenha, não precisa se preocupar tanto com a parte de voz na internet, mas sim só no plano de internet. Se for na telefonia fixa, você sabe que é só voz, mas o plano de voz você tem que ter a diferença se é um plano de voz habitual, vamos dizer assim, de empresa, ou você tem um plano de voz tipo PABX que é mais robusto para a utilização da organização. Na parte de telefonia móvel, é mais fácil você identificar um plano de voz e um plano de dados. São serviços diferentes, mas eles estão dentro do mesmo plano de serviço, para você ficar ciente de como é que eles funcionam.
E o tipo de composição desses planos, independente de quais sejam, eu entendo que são de três formas, três maneiras separadas. O limitado, um plano de serviço com limite. O ilimitado, o plano de serviço que, na sua visão inicial, não tem limite. E o plano duplo, ou seja, um plano de serviço que contempla os dois cenários na composição da oferta dele. O limitado, imagine que é um pacote individual ou compartilhado. Por exemplo, telefonia móvel, cada linha da empresa tem 100 minutos para fazer ligações. Ou um plano compartilhado, cada linha da empresa tem um uso de até 500 minutos, juntando todas as 10 linhas. É possível ter isso, existem planos que têm essa composição. Então é um plano limitado. Banda larga, mais difícil você encontrar um limite, mas é bom você ficar ciente que tem essa possibilidade. No ilimitado, você tem, por exemplo, um plano de telefonia onde você faz ligações ilimitadas. Porém, é vendido como ilimitado, mas a Anatel ela regulamenta os planos e com a composição você não pode ter ilimitado para full time, ou seja, uso a todo tempo de toda maneira. Ele tem que ter um limite. Então, mesmo que você veja lá a voz ilimitada, mas ela deve ter um limite. Vou dar aqui 200 mil minutos, 100 mil minutos, 10 mil minutos, 2 mil minutos. Eles têm que ter um limitador desse, entre aspas, ilimitado. Então, você tem que ficar ciente disso quando você for fazer a contratação de um plano, seja de voz ou seja de dados. E a parte de banda larga, existe o plano ilimitado, mas também tem uma parte de franquia. Ou seja, se você chegar em determinado ponto, você pode ter a velocidade reduzida ou simplesmente não ter mais o uso do serviço. Na telefonia móvel, habitualmente você chega no pacote que você tem contratado, limitado, e aí ele reduz a velocidade. Porém, existem planos também que são possíveis de você ter uma internet ilimitada, mas em determinado valor, ou seja, quando você chegar em um determinado consumo, ele reduz a velocidade ou pode chegar a bloquear o serviço. Você vai ver muito mais isso com o uso do 5G, que aí você vai ter muito mais consumo de internet de uma maneira não habitual, hoje para pessoas que utilizam 3G, por exemplo, 4G, e você vai consumir rapidamente o pacote. Então, vai ter uma composição diferente, principalmente para esse público. E a parte dupla, ou seja, quando é que você tem um combo, ou seja, um conjunto das ofertas, mesmo sendo de apenas um tipo de serviço, limitado e ilimitado, na maioria das vezes na parte de telefonia móvel, que você tem uma linha com dados com 500 megas e voz ilimitada. É um exemplo que você tem a junção das coisas, mas eu prefiro analisar de forma individual. Olha a primeira parte de voz, olha depois a parte de dados ou vice-versa, porque eu acho que assim você consegue otimizar mais a parte de recursos da empresa. Você consegue reduzir custos a curto e a longo prazo, analisando de forma separada. Após essa explicação de o que é um plano de serviço, como é que eles funcionam, toda essa parte mais básica, eu acredito que você também deve estar ciente, se você já utiliza os recursos de telecom, da forma de pagamento, ou seja, como é que você paga isso. E existem três formas válidas no Brasil, tanto para telefonia móvel, fixa, telefonia via satélite, banda larga, todo tipo de serviço contratado no Brasil de telefonia, que é o pré-pago, pós-pago e controle. Pré-pago é você pagar antes de utilizar. É uma modalidade que você precisa dar um valor financeiro para utilizar algum serviço. É esse o circuito, não tem muito o que se falar dessa modalidade a não ser isso, você paga para usar. O pós-pago é exatamente o contrário, você usa e depois você paga. É exatamente como você faz com a conta de água, com a conta de esgoto da sua empresa, ou seja, a empresa que administra esses recursos, que é normalmente federal, ela tem um período que você utiliza e depois que você paga. Já fica mais fácil de você organizar e prever o que vai acontecer. E existem alguns cenários que, aí mais na telefonia móvel, que você tem uma opção de controle, que ele é um misto das duas formas, porém, na maioria dos casos, você paga antes de utilizar. Que
você tem planos com a junção dos dois cenários. Uma observação importante é que no modelo pós-pago, você recebe fatura para pagar. E poucos clientes deixam de pagar o contrato. Mas quando não recebe a fatura, alguns clientes acham, não recebi, eu não sou obrigado a pagar. Mas é exatamente o contrário. Mesmo você não recebendo o documento para pagamento, você é obrigado, através das leis, a fazer o pagamento. Existem resoluções da Anatel, o Código de Defesa do Consumidor pode também auxiliar, mas mesmo não recebendo o documento de cobrança, você é obrigado a fazer o pagamento do que foi contratado, dos serviços que você adquiriu. E as ofertas que foram adquiridas, ou seja, o que você deve contratar ou não, as prestadoras elas precisam divulgar. A forma que elas divulgam isso, ou seja, que elas passam as ofertas, os comunicados de publicidade e promoções, elas devem ser direcionadas principalmente como sendo para o varejo, ou seja, para a grande massa de empresas ou de pessoa física. Mas pensando no gestor de telecom, você deve receber a divulgação da empresa, das prestadoras, de forma geral, para você ficar ciente de todos os valores, todas as ofertas que ela tem hoje. E o plano de serviço, ou seja, as ofertas que ela tem no conjunto da estrutura, elas devem informar as facilidades, promoções, custo de aquisição, custo de adesão. Se tiver preço de instalação, ela deve colocar isso também nesse comunicado, nessa forma de divulgar, e multas rescisórias, prazos de fidelização. Todos esses pontos, quando você vê uma oferta de telecom, ela deve englobar. Mas normalmente você encontra promoção de tanto, aí você clica para descobrir aquela oferta, você deve ter todos esses pontos. E também deve ser demonstrado no site da prestadora, tá? No portal, na página na internet, deve ter todos os planos comercializados da telefonia móvel. Da telefonia fixa, eles não são totalmente obrigados e banda larga também não. Mas é importante você ficar ciente que a maioria dos planos você vai ter lá pelo menos alguma informação, mas não necessariamente você vai ter todos os planos possíveis. Existem planos também que a prestadora, mesmo de telefonia móvel, ela coloca lá como oferta de varejo, mas existem outras áreas da empresa, como por exemplo a área de retenção de clientes ou a área de vendas, que ela pode te oferecer um plano diferente do que já está lá disponível no site da prestadora. É bom você ficar ciente porque em algum momento você pode precisar de um plano intermediário e é bom falar com essas duas áreas antes de fazer qualquer ação. Pelo menos você vai ter mais informações. E essas ofertas são disponibilizadas, porém a prestadora ela não pode condicionar essa oferta com a aquisição de outro serviço ou de algum produto, ou seja, uma venda casada. Ela é proibida de fazer isso, mas no mercado você ainda vê alguns consultores de vendas fazendo isso. Então é bom você ter cuidado e saber que a oferta divulgada ela não deve contemplar uma venda casada, ou de um produto ou de um serviço, tá? É proibido. E essas ofertas para a prestadora, ela deve divulgar, fazer todas as informações e ela criou esse contexto. O objetivo principal é adquirir novos clientes. Porém, a prestadora, quando ela lança uma nova oferta, uma nova composição, novos valores, ela deve disponibilizar essa oferta para clientes novos e atuais. Seja um novo via portabilidade ou uma nova linha, se for telefonia móvel ou fixa, você pode fazer a portabilidade numérica, que é trazer o seu número da operadora atual para uma nova, ou você contratar uma nova linha. Ambos, você é considerado um novo cliente. E que aí, lógico, você pode adquirir essa linha com carência ou sem carência, que é o contrato de permanência que você pode ter ou não, depende da forma que você quiser contratar e aí negociar. E para os atuais clientes, você também deve adquirir essa oferta. Em alguns operadores você tem mais dificuldade, em outras você tem mais facilidade de fazer essa composição. Por exemplo, fiz uma renovação de um contrato, se não me engano, de 4 linhas. Foram 4 linhas que eu contratei para um cliente para fazer a utilização, que elas já eram da operadora, a gente renovou o contrato. E em 3 meses, se não me engano, a operadora lançou novas ofertas, nova composição. E quando eu vi aquela informação, eu fiz contato com a prestadora e a gente conseguiu reduzir custos fazendo apenas a alteração do plano. Então essas ofertas, elas devem ser válidas para o cliente da casa, para o cliente que já é
daquela prestadora, tá? Não apenas para novos clientes. Então, você, gestor de telecom, precisa ficar ciente também dessas informações, mesmo durante o contrato, para você, se necessário, fazer a mudança de plano. Já existem outros cenários que eu também atendi um cliente, que aí eram 10 linhas, se não me engano, em uma fatura específica, que ele estava na operadora e existia uma proposta melhor da própria operadora para reduzir custos. E não teria cobrança de multa, porque a mudança de plano que ia ser feita ia ser para um plano maior com um preço menor. Só que eu tive dificuldade na prestadora para fazer esse processo. Então, você pode ter oferta válida para cliente atual, mas a operadora ela dificultar esse processo para você. Existe esse cenário, aí você procura a prestadora, fala com a ouvidoria, fala com a Anatel se necessário e, em última instância, você pode ir para o meio jurídico, brigar por essa proposta, essa oferta. Mas você pode acontecer esse tipo de dificuldade, contudo, você deve ter o direito de adquirir o plano de serviço mais adequado para a sua linha. Lembrando que existem algumas mudanças de plano que você pode ter multa contratual, aí você tem que avaliar todas as questões, mas todas as propostas devem ser válidas para os clientes. Aí se vai ter fidelidade ou não é outro cenário, mas deve ser válida para você fazer a contratação. Quando a prestadora pensa em alterar o plano de serviço, tá? Ela deve fazer isso para todas as linhas de todos os clientes de uma única vez, uma única data, ela faz a alteração. Porém, você como consumidor, a prestadora deve te avisar com antecedência de 30 dias corridos. Normalmente elas fazem isso por mensagem de texto, mensagem eletrônica ou até colocam uma mensagem na fatura. E aí você fica ciente que vai ocorrer uma mudança de plano ou extinção de plano, que aí você precisa tomar alguma atitude. Sendo telefonia fixa ou banda larga, você deve, se vai se encerrar aquele contrato, fazer uma nova contratação. Você vai precisar agir para ter aquele serviço em outra prestadora, na prática é isso. E na telefonia móvel, normalmente é uma mudança de plano ou quando a extinção, ele passa você para um outro plano. Nesse contexto, você tem que ter cuidado, por quê? Primeiro, toda alteração de contrato, conforme Código de Defesa do Consumidor, no artigo 51, ele não pode ser alterado sem sua autorização. Aí entrando mais na parte de direitos do consumidor. Você precisa autorizar. Então, se a operadora disser vai mudar assim, você deve dar o de acordo. Se você não tiver de acordo, veja quais são as opções que você tem para mudar. Esse é o cenário hoje que você precisa ter cuidado. O que já aconteceu, o que é que eu já vi? O plano era, por exemplo, de uma linha, sei lá, R$50, vamos dar aqui um exemplo, e com a alteração ela foi para 100. Só que dava para você avaliar as informações e baixar ele para 40, por exemplo. Já vi casos de pessoa física, por exemplo, no site do Reclame Aqui, que ele é muito utilizado para as reclamações, que um consumidor tinha uma fatura de pessoa física em torno de R$240 e a fatura foi para 350, porque houve essa questão de alteração de plano, o consumidor não concordou e fez diversas ações reclamando da prestadora. E pode acontecer no plano corporativo também. De forma de ano em ano, as operadoras elas podem fazer, colocar, vamos dizer, novos planos no mercado. Isso depende muito de como o mercado está funcionando, como é que são as questões, se colocou uma tecnologia nova, se existe algum recurso novo, vai entrar 5G, entrou o 4G, entrou o 2G e tiveram mudanças dos planos de serviço. Então isso vai ser uma coisa constante, sempre vai ser de acordo com o mercado. Então essas alterações não vão parar, elas podem ter um período menor, mas deve acontecer. Além de que existem as prestadoras concorrentes que podem fazer ações e ir mudando a composição dos serviços. Mas você tem que ficar ciente dessas alterações e como se proteger referente a qualquer oferta que você tenha contratado e que a operadora te informe que precisa ser alterada. Na comparação do plano de serviço dessas ofertas e promoções, quando a operadora ela informa para você que vai vender algo, ela tem que dar um mecanismo no site, no portal da prestadora, no site na internet, de você comparar os planos. Isso muito mais direcionado para a telefonia móvel. Telefonia fixa, existem prestadores que só tem um plano,
algumas com 2 planos. E banda larga você tem mais facilidade de ver porque é pela velocidade, quantidade de megas. Então é mais fácil você comparar. Mas na telefonia móvel, a prestadora ela tem obrigação de fazer esse comparativo do plano de serviço que você deve ter acesso de forma gratuita. Deve ser para qualquer pessoa, ou seja, não precisa de usuário e senha para você fazer essa comparação. E apenas as prestadoras de pequeno porte é que não precisam fazer essa composição na telefonia móvel. Então você pensa aí, como é que você está com o plano quando você vai analisar várias situações, e uma forma de você comparar de operadora nos seus planos corporativos é dessa forma, no próprio site. Você não tem uma obrigação legal das prestadoras de comparação entre si, ou seja, a Claro tem um sistema lá que se compara com a Vivo, se compara com a TIM, se compara com a Oi, ela não tem essa obrigação. A obrigação das operadoras sobre a comparação de plano é dentro da sua casa, ou seja, os seus próprios planos de serviço. E nesse contexto, só beber uma aguinha. As prestadoras, elas têm banco de dados lá para fazer oferta com diversos clientes, diversos prospectos, ou seja, empresas que têm possibilidade de virar seus clientes. Nesse fluxo, a maioria dos contratos que você recebe são de empresas terceirizadas pelas prestadoras. A maioria, se não todas. Mas existem algumas regras que você não deve ser perturbado sobre esses contratos. Lembrando que a resolução da Anatel 632 tem um artigo lá, o terceiro, em uma das opções que é: você tem o direito a não receber mensagens publicitárias sem consentimento. Por exemplo, nos contratos que você faz do serviço de telecom, principalmente telefonia móvel, tem uma casinha lá, um quadradozinho para você assinalar que você não aceita receber esses contatos ou que você aceita. Então, você tem esse direito. Um exemplo que acontece quando você vai fazer renovação contratual em algumas prestadoras, você pode ter seus dados vazados para outros prestadores de serviço da mesma operadora. Então, eu fui fazer um contrato de telefonia uma vez com uma empresa, telefonia fixa, e o contrato não andou, e um outro vendedor ligou para mim oferecendo serviço, dizendo que aquele contrato não tinha passado e que ia dar andamento. E eu disse: opa, primeiro, não sei quem é você, por que você me ligou, e ele simplesmente que viu o meu telefone lá no sistema da prestadora. Então, tenham cuidado com esse tipo de fluxo, veja qual é o telefone que você está informando, porque você pode receber contatos indevidos até da própria prestadora. Então, isso é algo que você precisa também ter cuidado. A parte dos dados do gestor de telecom, tá? Eles devem ser protegidos, no meu ponto de vista, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Até onde eu entendo, os dados de clientes ou de gestores de contrato, que são nome, CPF, o endereço de e-mail, telefone e por aí vai. Esses dados precisam ser guardados, guarnecidos. Só que a prática no mercado é que algumas empresas conseguem esses dados das prestadoras de telecom. Não acredito que seja porque a prestadora deixou isso ser vazado, mas sim porque existe algum meio de pegar essas informações, mesmo que não estejam atualizadas. Quando eu trabalhei, por exemplo, na própria operadora, eu recebia um mailing, uma lista de ex-clientes que já tinham passado pela prestadora e estavam lá os dados. Aí, ok, você é um funcionário, você recebe os dados, mas isso também podia ir para um prestador de serviço. Existe um processo que pode compartilhar essa informação, mas hoje em dia é mais arriscado ter esse compartilhamento dos dados dos gestores pelas prestadoras, mas é possível rastrear. Todo contato que eu recebo de alguém passando alguma oferta, a primeira coisa que eu pergunto é: de onde você pegou meu telefone? De onde você pegou meu e-mail? Como é que você chegou até a minha pessoa? E aí é uma maneira que eu me protejo de atos que eu considero errados. Quando eu vou falar com a pessoa, eu digo: tudo bem, meu nome é Kleber e eu cheguei a falar com você por causa de tal situação, ou encontrei seu número em tal lugar, ou alguma pessoa me indicou para falar com você. E aí você se identifica de como você fez essa
descoberta do telefone, endereço de e-mail, algo do tipo. Eu acho que é a maneira correta. Mas você deve receber constantes contatos. Além disso, ou seja, a forma que você recebe ofertas pode ser via e-mail. E via e-mail existe um certo risco. Dois, no meu ponto de vista. Uma coisa chamada phishing, que é uma pessoa mal intencionada, pega um e-mail, cria muito parecido com a prestadora, pega algumas informações e manda para você, com o objetivo de você clicar num botão. Você clicando no botão, ele pode colocar um vírus no seu computador ou no seu celular, ou ele pode invadir o sistema da sua empresa e fazer alguma coisa errada. Existem várias situações. E outra é aplicar um golpe. A pessoa pega lá o documento, manda para você, segue boleto. Você não teve tanta atenção, ou não viu o endereço de e-mail, ou o golpista, vamos dizer assim, ele é muito parecido o fluxo com a sua prestadora e você vai lá e paga um boleto para uma empresa incorreta. Não é sua prestadora de telecom. Então, cuidado com essas ofertas que você recebe e também com essa possibilidade que você tem de receber e-mails indevidos com a oferta que você contratou. Os contatos que você recebe por telefone, isso é uma empresa de telemarketing ou uma empresa de vendas, que a consideração principal que eles querem é vender. Então, eles vão ligar para você oferecendo serviços. Existe a lei do Não Me Perturbe, que é um site também que você pode ir lá e se cadastrar. Por exemplo, se você receber uma ligação hoje e depois outra manhã, todo dia, ou várias ligações no mesmo dia, você pode considerar uma coisa que está lhe atrapalhando. E aí você pode fazer contato com a prestadora ou você fazer contato com quem está fazendo contato com você de forma de identificar quem é aquela empresa, que a gente sabe que não é exatamente a prestadora, e tentar ver outro meio de impedir e cessar esses contatos. Mas se isso não for possível, você pode entrar por meio judicial. O importante é anote o número que está lhe ligando e também a hora. Pegando essas informações, bota num papel, num caderninho ou em algo do tipo, e você vai ter essas informações para poder, se necessário, for brigar com a prestadora ou fazer alguma ação judicial, você tem a comprovação. Uma forma que eu faço para evitar aborrecimento quando eu vejo que alguma ligação de call center ou algo do tipo, que pode ser televendas, cobrança ou alguma outra ação, é no celular bloquear o número. Isso é simples. Você bloqueou, você vai deixar de receber aquelas ligações. Porque você recebendo, vamos supor, uma ligação por dia indesejada e você bloqueando, em 30 dias você bloqueou 30 números. E aí aquela empresa ela não vai ter tantos números assim que seja de forma ilimitada e você vai deixar de receber os contatos daquela determinada empresa. E como eu já trabalhei em call center de uma prestadora, eu entendo como é que faz esse processo. E eu também tive contato com a área de crédito e cobrança, que é uma área que utiliza muito o call center, muito as técnicas e tecnologias para otimizar o tempo dos atendentes. Então, algo que acontece, que existem algumas empresas que até prestam serviço sobre isso, é a venda de um sistema, como sendo um robô, para automatizar esses contatos. Por exemplo, você deve ter recebido alguma ligação em algum dia e que você atendeu e não escutou nada e a ligação caiu. Ou que você ouviu alguém dizendo alô ou algo do tipo e a ligação caiu. O objetivo daquilo é que seja feita a ligação e alguém atendeu. Se alguém atendeu, ele está perto do telefone. Aí o sistema diz, esse usuário aqui está perto do telefone, agora eu vou ligar por um humano. E aí é feita a ligação de forma automática e um atendente aí sim, na ligação seguinte, vai falar com você. Existe, por exemplo, esse tipo de ação quando alguma empresa de telemarketing ou empresa de vendas quer fazer ofertas de promoções. Também é possível fazer dessa forma e você tem como fazer esse bloqueio dessas chamadas que você considera indesejadas. Mas também existem aquelas ligações, aqueles contatos que são ofertas boas. E aí você tem que avaliar caso a caso dessas ofertas que você recebe. Lembrando que todo plano de serviço e oferta consideradas assim pela prestadora, ela deve informar isso para a Anatel, que é o órgão que regulamenta todas as prestadoras de telecom no Brasil. Então,
a prestadora criou um plano, vai fazer a comercialização, ela deve informar com antecedência mínima de 2 dias úteis da comercialização à Anatel. Ela deve passar essas informações, qual é a composição, como é que é o documento, como é que o plano vai funcionar. E lembrando que as prestadoras de telefonia fixa e banda larga, elas não devem fazer esse tipo de processo. Por exemplo, as prestadoras de pequeno porte e banda larga. A operadora de grande porte e que tem banda larga, sim, ainda assim deve fazer junto com a telefonia móvel. A maioria dos planos são de telefonia móvel pela composição, e aí você deve ter essa informação mais observada pela agência, tá? E a Anatel, ela não vai controlar o que a operadora vai vender ou não. O que ela vai fazer é avaliar e dizer se aprova ou se desaprova, ou se ali precisa de alguma correção, algum ajuste. Existe todo esse cenário quando a prestadora vai vender um novo plano de serviço, uma composição nova de oferta. Toda oferta ela tem que ser avaliada, mas a Anatel não tem esse poder de controle. O que ela pode dizer é que tem que ter uma estrutura mínima de composição do plano e é assim que ele deve ser feito. Porém, se o plano tiver de uma maneira, vamos dizer assim, não correta, é possível que tenham ajustes e, além disso, o próprio governo federal pode interferir se for o caso. Se for uma coisa muito estranha, vamos por assim dizer, pode ocorrer algo que altere essa proposta. Mas toda prestadora deve dar conhecimento à Anatel dos planos de serviços nesses pontos que a gente acabou de levantar. Existem também reclamações feitas sobre os serviços de telecom voltados para as ofertas e promoções. Então, está lá uma oferta, uma promoção, porém nem tudo são flores. Como dizem, existem espinhos. É possível que você tenha algumas dores de cabeça. Então, existem reclamações possíveis sobre mudança de plano, ofertas de promoções ou bônus, mensagens publicitárias e cobrança. Eu vou te passar nesses 4 pontos, essas 4 visões de problemas relacionados a ofertas e promoções. Na questão de plano, existe você, por exemplo, não conseguir mudar o plano, ou o plano de serviço foi alterado indevidamente e ainda assim o plano de serviço fornecido, ou seja, que você está utilizando, é diferente do que você contratou. No primeiro, se você não consegue mudar de plano, entenda primeiro se é uma dificuldade sistemática da operadora, se é porque se você mudar de plano você vai ter multa, ou se a operadora está dificultando a mudança de plano. Existem esses 3 pontos que podem acontecer, por exemplo, e você tem que entender quais deles você se encontra. E aí, a forma de você corrigir depende de cada um. Se a multa contratual você aceita ou não. Se não aceita, aí você vai brigar sobre essa multa contratual. Se é erro sistêmico, aí a operadora, a prestadora de serviço, deve fazer essa correção. Então, se é algo que a oferta está lá bonitinha e você não consegue porque você é um cliente da base, aí, lógico que a prestadora ela deve fazer esse processo para você, por mais que você tenha uma certa dificuldade. Aí você fala com a prestadora, fala com a ouvidoria, fala com a Anatel, fala com diversos pontos até você conseguir. E aí o ideal é que você consiga fazer a mudança de plano para o plano que você deseja, estando correto. Quando a operadora ela muda o plano sem você autorizar, lógico que é desagradável, é ruim, ela deve voltar para o plano anterior. E aí, conversando com a prestadora, você deve conseguir fazer esse processo. E quando é diferente do contratado, é algo que você precisa reclamar se vier uma cobrança a mais e reclamar que o plano está errado para você fazer toda a composição. Quando eu faço a contratação de um novo plano de serviço ou de uma nova linha, na primeira fatura já vai vir as informações. Mas assim que eu ativo, é bom você fazer contato com a prestadora. O plano da linha tal ou o plano de internet tal, ele está configurado de que forma, quais são os valores, o que é que está no sistema. E aí você tendo essas informações, fica mais fácil de você antever, ou seja, ver antes de chegar a fatura. E aí você tem mais tranquilidade se tiver algo errado. Sobre as ofertas de promoções, por exemplo, existem ofertas com informações divergentes, incompletas ou omissas, que não deve acontecer. Toda divulgação da prestadora deve ter todas as informações. Então, toma cuidado com isso sempre antes de contratar. Outro ponto é quando você não consegue aderir à promoção,
que é como eu falei antes. Você pode reclamar da parte de plano de serviço, mas se você não consegue adquirir aquela oferta que é apta para você, reclame. Existem atendentes que eles têm orientação para não fazer mudança de plano em algumas prestadoras. Se a pessoa quer fazer mudança de plano, ele simplesmente diz, não pode fazer isso porque é uma oferta apenas do site. Mas está errado. Qualquer oferta para cliente novo, independente do meio que seja, deve ser também passível para um cliente que já é da base, já é da casa. Outro ponto, se a linha, o contrato foi incluído em alguma promoção de forma indevida, lógico que está errado. Se você entrou em um contrato que não deveria, tem que ser ajustados. As contratações que foram feitas, por exemplo, sem aviso prévio, ou seja, você está num plano, mas foi alterado sem aviso. Então você também reclama que aquela questão que eu passei antes sobre você ter que ser avisado sobre o plano de serviço quando ele tem alguma alteração. Então essa parte de aviso deve acontecer sempre. Então, se você não ficou ciente, tem alguma coisa errada. E é bom todos os gestores terem as mesmas informações para você não ter desencontro dos dados. E aí fica mais fácil você ter ciência das informações e todo mundo ficar ciente do que é que está acontecendo. Outra questão é a parte de venda casada. Você sabe que você não é obrigado a aceitar nenhuma proposta da prestadora. E quando é uma venda casada, por exemplo, linhas novas com equipamentos, você tem que ter cuidado. Tem promoções que são atrativas e tem outras que o pessoal obriga dessa forma. E você não pode ser obrigado a contratar um serviço por causa de um equipamento. Isso é venda casada e não deve ser aceita por você, consumidor. Lembrando que toda oferta e promoção ele deve ser válida para clientes da casa, ou seja, clientes já da base da prestadora e clientes novos, e não deve ter oferta de venda casada. Se você quiser uma oferta casada, ok. Se você quiser um conjunto de serviços, tudo bem. Mas não deve ser obrigado a fazer dessa forma. O que acontece em alguns cenários, quando um consumidor corporativo quer aderir a uma proposta de telefonia, por exemplo, móvel ou até fixa, os consultores de vendas oferecem linhas novas. Porque aí essas linhas novas vão entrar obrigatoriamente naquela composição. Mas aí você tem que ver se é adequado para você ou não. Se você pode fazer essa mudança, se não tem obrigatoriedade de continuar com aquele número telefônico ou se você precisa deles. Outro ponto de reclamações constantes é o recebimento inoportuno de ligações de oferta. É algo que realmente chateia muita gente. Eu acho que a melhor forma de você evitar isso, primeiro, é você dizendo para a operadora que você não quer receber esse contato. Se receber, diga que não quer e bloqueia o número. E aí você vai continuar a bloquear os números que você achar indesejado. Em um tempo isso vai parar, é a ideia. A outra forma é você entrar com processo judicial contra a prestadora ou contra quem está te ligando com aquela oferta, mas eu acho que você vai perder muito tempo e muita energia fazendo esse processo, mas é de cada um fazer o que é seu de direito, que você tem o direito de não receber esse tipo de contato. E ainda mais até mensagem publicitária, você pode receber mensagem, SMS ou por e-mail com essas ofertas que você também pode fazer essa reclamação. Na parte de reclamações de cobrança, você pode reclamar por um serviço ou produto não contratado ou contratado e não entregue. Por exemplo, você contratou lá um plano que ele vai te dar 1 GB de internet, mas você viu que não é entregue isso. Aqui não tem 1 GB, eu estou utilizando aqui no máximo 100 megas, por exemplo, e aí você tem que reclamar com a prestadora essa composição. Eu fui cobrado por um serviço, mas o que tem ativo é outro. E aí você discute. Ou na telefonia móvel, você contratou internet com um serviço de voz, mas a internet não está ativa. E aí você reclama também desse tipo de serviço que você contratou e não aparece. Ou você pode ter contratado um plano de telefonia com voz com um limite, por exemplo, de 300 minutos, e você vê lá que não é isso que está contratado, é um outro plano. Então isso aí também está incorreto. E além desses pontos, uma reclamação que não deveria acontecer são as questões de fraudes. Existem ofertas de plano de serviço das prestadoras e que pode acontecer a fraude de contratação de plano de serviço ou até equipamentos pelo seu CNPJ e você não ficar ciente. Então tudo isso você precisa estar resguardado, ter todas as informações,
guardar todos os dados e contratos que você tem para não ter problema com cobrança indevida, com contratos e ofertas que você faz junto das prestadoras. Praticamente toda empresa deve ter um contrato com a prestadora, deve estar dentro de uma oferta ou de alguma promoção. Por isso você tem que ter todos esses cuidados e manter o seu contrato na maior proteção possível. Sempre prezando, lógico, para você pagar o que foi contratado, para você utilizar o que você contratou de forma tranquila, sem problema de comunicação, com qualidade, que é o que você tem direito. Então, esses são os cenários de ofertas e promoções dos serviços telecom, telefonia e banda larga. E se você tiver alguma história sobre esses cenários de ofertas ou algo do tipo e que você precisar de ajuda ou alguma coisa que deu certo, me manda essas informações, porque eu estou precisando conhecer mais das pessoas que estão vendo esses meus conteúdos para entender como é que eu posso te ajudar, como é que eu posso ter alguma informação e passar para você algo que eu conheça. Então, se você quiser, fica à disposição. Até mais. Tchau, tchau. Abraço. Fui.